Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. A quem você recorre quando falta esperança? Ou o que é que sustenta a sua fé em tempos de crise? Você está conseguindo manter firme a sua fé e a sua esperança? Nós podemos concordar que os tempos que nós estamos vivendo são desafiadores para cada um de nós. E em momentos assim, não é nem um pouco fácil manter a esperança, manter o ânimo vivo. Mas já posso te dizer que aquilo que pode manter viva a nossa fé e a nossa esperança são as promessas de Deus. Foi exatamente dessa maneira que agiram alguns personagens bíblicos como Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Maria, Isaías, Pedro, apóstolo Paulo e tantos outros personagens bíblicos. Todos esses que eu citei eram homens e mulheres comuns, como você e eu, não eram seres sobrenaturais. Eram pessoas que viveram em épocas diferentes, mas que tinham algo em comum. Todos eles construíram a vida sobre as promessas de Deus. E por causa dessas promessas é que, por exemplo, Noé acreditou na chuva antes mesmo da chuva existir. Por causa das promessas de Deus que Davi derrubou um gigante. Foi por causa das promessas de Deus que Pedro se levantou das cinzas do remorso e o apóstolo Paulo encontrou a graça pela qual ele estava disposto a entregar a própria vida. O livro de Hebreus, capítulo 11, nos fala sobre os heróis da fé, ou, como poderíamos chamar também, herdeiros das promessas. Eu quero compartilhar alguns dos versículos desse texto. Começo com o versículo 7 de Hebreus, capítulo 11, que diz o seguinte: Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra em que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Versículo 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. Até aqui. Se nós vamos continuar lendo o texto, nós vemos que essa lista de personagens ela vai longe. Jacó, José, Moisés, eles confiaram nas promessas de Deus. As histórias desses personagens foram diferentes, mas o tema era o mesmo. As promessas de Deus eram as estrelas guias nas suas peregrinações de fé. Eu vou confessar um negócio, eu nunca cheguei a contar, mas diz que um estudante da Bíblia, ele passou 1 ano e meio tentando contar o número de promessas que Deus fez à humanidade. Ele encontrou 7.487 promessas. Algumas dessas promessas são positivas, ou seja, são promessas com garantia das bênçãos de Deus. Outras promessas são negativas, que são a garantia das consequências, mas todas essas promessas são válidas, porque Deus não é somente alguém que faz promessas, mas é também aquele que as cumpre. Isso porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é forte, ele não mente, ele é imutável, ou seja, ele não muda.
Bom, eu não sei como é que você está. Eu não sei como você tem passado nesses últimos tempos e talvez você esteja precisando renovar as forças. Talvez você precise de uma esperança. E caso você precise disso tudo, eu quero dizer que você não está sozinho. Porque afinal de contas, se nós olharmos, nós vivemos em uma época de desespero. E não só por conta de coronavírus. Nós podemos ver que a taxa de suicídio tem aumentado de forma assustadora. Podemos dizer que as pessoas estão morrendo por falta de esperança. O secularismo suga a esperança da sociedade e muitas pessoas acreditam que este mundo, que essa história é tudo aquilo que nós temos e que morreu, acabou. Muitas pessoas esquecem ou talvez nem saibam que nós temos uma promessa muito preciosa de que por meio de Cristo Jesus nós temos vida e vida em abundância e temos vida eterna. Em meio às crises nós podemos lembrar das promessas de Deus e elas servem como uma prateleira de remédios. Do mesmo jeito que um médico pode receitar um medicamento para o corpo, Deus, Ele nos dá promessas para o nosso coração. E Deus, Ele deu uma solução para cada problema da vida. Portanto, tenha como objetivo conhecer dessas promessas. Leia, medite na palavra de Deus. Eu preciso te perguntar no que você baseia a tua vida. Nas circunstâncias da vida, do dia a dia ou nas promessas de Deus? No Novo Testamento, Jesus ele conta uma história sobre dois homens que construíram uma casa e que eles tinham materiais muito parecidos, projetos e intenções idênticas. Os dois queriam construir uma casa, mas um deles preferiu a terra arenosa porque era mais barato, porque era de mais fácil acesso. Já o outro preferiu o fundamento da rocha, que embora fosse mais caro, era também mais resistente. O texto ele se encontra em Mateus capítulo 7, os versículos 24 a 27, que nos diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Até aqui. Olhando para esse texto, a gente pode se perguntar o que separa o sábio do tolo. Os dois homens, eles ouviram as palavras de Deus, mas somente aquele que era sábio construiu a casa sobre as promessas, sobre a palavra de Deus. Como é que está a resistência do seu alicerce? Com qual dos dois construtores você se parece mais? Meu querido, não se deixe desanimar pelas circunstâncias. Se alimente diariamente com a palavra de Deus. Ora, medita, coloca em prática tudo aquilo que você tem aprendido. As promessas de Deus, elas funcionam. Elas podem sustentar você em meio a tragédias terríveis. Elas podem te animar nas dificuldades diárias. Eu lembro de um hino bem conhecido que diz: firme nas promessas de Jesus. Ele vai dizendo: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. E eu particularmente gosto muito da segunda estrofe desse hino, que ele diz: firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Que você possa
permanecer firme nessas promessas de Jesus, sabendo que Ele não falha, sabendo que Ele é fiel e cumpre com cada uma delas. Faça você o mesmo. Construa a sua vida sobre as promessas de Deus, já que as palavras dele são indissolúveis. Assim, a sua esperança será inabalável. Os ventos vão continuar soprando, a chuva vai continuar caindo, mas no final você estará firme nas promessas de Deus. Amém. Quero te convidar para uma palavra de oração. Se você quiser, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Deus amado, nós te rendemos graças porque Tu és um Deus imutável. Obrigada porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Obrigada pelas Tuas maravilhosas promessas que Tu estendes a cada um de nós. Pedimos para que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que nada venha a abalar a nossa fé ou a nossa esperança em Ti, mas que a cada dia possamos seguir firmes nas Tuas promessas, nas promessas de Cristo Jesus. Deus, ajuda aquelas pessoas que se sentem fracas e sem forças, que estes Tu possa estar olhando de forma especial e assim possas estar renovando a fé, a esperança e o amor. Pai querido, nós também queremos interceder por aqueles que nessa semana tiveram prejuízos, que foram afetados de alguma forma com o ciclone que atingiu o nosso estado. Que Tu possas olhar para cada um destes e assim os auxiliar, os ajudar conforme a necessidade de cada um. E também desde já pedimos para que o Senhor nos guarde, nos proteja, para que da possibilidade de um novo ciclone, que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, tanto de ciclone ou de tempestade, ou também de qualquer outra coisa que nos coloque em perigo. Pai amado, pedimos para que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos guarde, nos conduza debaixo da Tua graça e da Tua proteção. É o que Te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, caso você queira ouvir esse hino, firme nas promessas de Jesus, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. É só clicar ali e em casa você pode ouvir, pode cantar junto, está ali à disposição. Que Deus os abençoe. Amém.